A postura técnica que o Banco Central vem adotando desde o início deste caso, que envolve fraude no Master e também fraude na Reag Investimentos, ganha força neste cenário cheio de ruídos, turbulências com as decisões e também com os recuos, porque foram decisões que foram simplesmente mudadas ao longo do tempo, tanto do Tribunal de Contas da União quanto do Supremo Tribunal Federal. Chamo aqui para comentar este assunto o Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor do Banco Central. Ótimo dia a você, Alexandre. Seja bem-vindo ao Abertura de Mercado. Bom dia, é um prazer estar aqui. Decisões corretas tomadas pelo Banco Central brasileiro, em especial essa decisão de liquidar a Reag no dia de ontem. Como você recebe esta atuação técnica ou não técnica do Banco Central brasileiro, por favor? Não, a atuação acho que tem sido predominantemente técnica. Bom, eu conheço o pessoal, conheço há muitos anos, mas deve manter ali a tradição praticamente da fiscalização, é uma área eminentemente técnica, muito bem preparada e, de maneira geral, muito combativa também. Então, quando eles encontram essas irregularidades, eles vão atrás. E aí acaba levando para a diretoria, que até, vamos dizer, parte, acho que fortalecida, inclusive pela questão da autonomia do Banco Central, tem encontrado respaldo para levar adiante as decisões que eles têm tomado. No caso, a liquidação do Banco Master e agora, mais recentemente, da Reag, à luz das irregularidades que apareceram, né, na gestão da companhia. Então é que era inaceitável manter a Reag Investimentos dentro do sistema financeiro nacional brasileiro. Você tem essa mesma percepção de que era algo inevitável a ser feito? É um pouco difícil sem ter acesso ao material propriamente dito. Agora, as denúncias são particularmente graves, não vêm de hoje. Quer dizer, inclusive há evidências, até onde foi noticiado, de relacionamento entre o próprio Banco Master e a Reag. Quer dizer, a ideia de empresas que tomavam empréstimos no Banco Master e aí acabavam aplicando esses empréstimos em fundos administrados pela Reag, que eram usados para comprar ativos de qualidade duvidosa, mas difíceis enfim, ninguém sabia muito bem qual era o preço deles, então permitia que isso aí fosse marcado basicamente à vontade de quem tinha comprado o papel. E esse dinheiro provavelmente acabou voltando de alguma forma ao Banco Master ou aos administradores do Banco Master. Então isso aí qualifica, acho que deixa muito claro que se trata de uma fraude bancária e uma imbricação muito forte ali entre a Reag e o Banco Master. Não é o único caso, quer dizer, tem outras denúncias que eu estava vendo no jornal ainda hoje, quer dizer, tem um fundo administrado pela Reag que pertence ao cunhado do Daniel Vorcaro e cujos recursos foram usados para comprar parte do resort que é administrado pelos irmãos do ministro Dias Toffoli. Então, a gente vê que as coisas ali se relacionam de uma maneira, no mínimo, suspeita. Dado que o Banco Central tem acesso a muito mais detalhes, muito mais documentação do que a gente consegue ver, assim, o meu entendimento nesse caso é que eles perceberam essas irregularidades, foram atrás, vamos lembrar, não é a primeira que a Reag está envolvida, teve envolvida recentemente na questão de auxílio à lavagem de dinheiro do PCC, então acho que me parece ter sido uma decisão absolutamente correta. Agora, Alexandre, como que o envolvimento do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal, nós trouxemos agora, são 3 mudanças no procedimento de tratamento de provas feitas de forma muito rápida pelo ministro Dias Toffoli, primeiro restringindo o acesso apenas ao Supremo Tribunal Federal, depois permitindo o acesso da Procuradoria-Geral da República e agora, enfim, o acesso da Polícia Federal. Como o envolvimento destas duas instituições é percebido por você e pode interferir neste caso ou em outros casos que sejam, ou decisões que sejam tomadas pelo Banco Central brasileiro? Olha, é indevido, de maneira geral é indevido. Quer dizer, o TCU acho que é absolutamente fora de questão que ele tivesse qualquer coisa a ver com o Banco Master. Tá? Aceitou-se, ele mais ou menos fez um acordo que ele vai fazer uma
uma investigação que não é uma investigação, porque ele não tem acesso aos documentos, nem deveria ter. Eu, honestamente, não gostei dessa decisão. Para mim, assim, ele tinha que ter dado nada para o TCU, rigorosamente nenhum acesso, porque ele não tem nada a fazer com isso. O próprio fato já quanto ao STF, o próprio fato da liquidação do Master ter ido parar na corte com base na menção a um negócio que o Master iria fazer com o deputado federal, um negócio que aparentemente sequer se materializou, né, já é, quer dizer, a palavra que usaram é exótico. Para mim é ilegal mesmo, tá? Quer dizer, há uma exorbitância aí de funções e a postura do ministro Dias Toffoli nessa situação, não só de chamar o Banco Master para si, mas depois toda a questão do material que foi apreendido na Compliance Zero, num primeiro momento, ficar na STF sem acesso ao PF, depois passar para a PGR, na Procuradoria-Geral da República, também sem acesso ao PF. Agora a PF tem acesso, mas com peritos indicados pelo próprio ministro, que também é uma decisão absolutamente inédita. Quer dizer, a gente vai fazer o que está ocorrendo, quais são os interesses do ministro Dias Toffoli nesse processo todo. Então, tem, enfim, tem coisas ali que não foram explicadas e a gente gostaria de ter um bom motivo para saber por que isso está ocorrendo. Porque claramente nem o papel da TCU, nem do STF na liquidação do Banco Master seriam alguma coisa que seria de esperar. Vamos lembrar, esse país passou por um PROER, quer dizer, uma liquidação e reorganização do sistema financeiro nacional há 30 anos, em que o STF não deu um pio. Eu estava no Banco Central quando ocorreu a intervenção no Banco Santos. O STF também não se mexeu para fazer rigorosamente nada. A gente tem um histórico todo de intervenções e liquidações do Banco Central em que o STF e o TCU jamais participaram. O que motiva a participação de ambas as instituições nesse caso? Eu adoraria acreditar que, em nome dos mais altos valores republicanos, mas eu estou para fazer 63 anos, eu não acredito mais nesse tipo de coisa, não. Agora, Alexandre, qual que é a importância deste caso na tua avaliação? Essa história, não importa o fim, ela vai terminar com o Banco Master e REAG, com o envolvimento do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, ponto final, acaba por aí, ou o desfecho destas apurações, dessas investigações e até da liquidação das duas instituições pode mudar o trato dos reguladores com o sistema financeiro nacional. Qual que é a tua percepção sobre isso? Desculpa, não entendi a última parte da questão. Eu quero entender qual que é a importância. Se vai ficar isolado a este caso, o envolvimento do TCU e do STF vai acabar, por exemplo, com REAG e com o Banco Master, ou este envolvimento que nas tuas palavras não acontecia anteriormente em outros casos, ele pode mudar a relação do regulador, do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários ou até de outros reguladores com a regulação das empresas que estão aqui participando do sistema? Eu gostaria de ter uma resposta para isso. Eu não tenho a resposta. Eu acho que, em particular, se forem barradas as tentativas de interferência de ambas as instituições no processo, a gente pode ter uma certeza muito grande que isso não deve se repetir no futuro, porque vai haver o entendimento de que não adianta ir por lá. Se acabar predominando o entendimento que qualquer uma dessas instituições acaba, de alguma forma, beneficiando as pessoas que cometeram as irregularidades, seja em Banco Master, seja em REAG, o caminho das pedras está aberto, né? Quer dizer, todo mundo fala, é assim que funciona? Aí é uma questão de, né, qual vai ser o próximo escritório de advocacia que vai ter um grande contrato com uma instituição financeira nacional, né? Por exemplo, qual que é a tua percepção também, Alexandre, sobre o que nos trouxe ao caso Master e ao caso REAG? Foi falha nas regras? Foi apenas um caso isolado, realmente de fraude, aí não tem o que ser feito, a medida é liquidar e botar fim nesta questão? Foi talvez algum desajuste entre o regulador? Foi falta de recurso? O que nos trouxe até aqui? Eu acho que foi uma combinação de coisas. Eu acho que, por exemplo, um ambiente favorável, né, a isso, vamos dizer, a existência do FGC, que foi uma boa solução, né, e é uma boa solução para proteger depositantes, evitar
episódios de corrida bancária, etc., ah, ela abriu a possibilidade, por exemplo, para a estratégia do Banco Master para tomar recursos, né? Então, ele estava pagando muito mais caro do que isso. Então, parte da história é a existência do FGC, quer dizer, o abuso de um bom instrumento por parte de um grupo que estava mal intencionado a esse respeito. Parte da história é essa. Acho que a segunda parte da história, né, e acho que está ficando cada vez mais claro, é o crescimento do crime organizado, né? O que a gente vê ali, quer dizer, o crime organizado se espalhando e, obviamente, tendo essas interações que a gente viu recentemente no caso da Carbono Oculto e agora, mais recentemente, da Compliance Zero, quer dizer, atingindo o sistema financeiro. E, enfim, o fato de que a regulação do que existe no Brasil hoje acaba limitando, em certos aspectos, a capacidade do Banco Central acompanhar o conjunto das operações. Eu vou ser mais preciso, quer dizer, pega esse caso dos empréstimos que são feitos a empresas, as empresas colocam dinheiro em fundos da REAG, o fundo da REAG adquire ativos pouco transparentes, enfim, o poder de polícia do Banco Central se limita à primeira parte da operação, né? Quer dizer, o poder de polícia do Banco Central, quer dizer, existiu um empréstimo, sim ou não? Se esse empréstimo existiu, quer dizer, o que foi feito com o dinheiro, o Banco Central não tem poder de polícia de ir à empresa e aí descobrir o que está acontecendo. Ele conseguiu descobrir isso depois que já tinha acontecido a liquidação, a intervenção no Banco Master, que aí ele consegue ter acesso a uma série de informações que ele não tem. Então, existe um abuso também da regulação. Aí a questão é pensar até que ponto a gente quer estender o poder de polícia do Banco Central, porque claramente, se ficar limitado a relação entre o sistema financeiro e a empresa, a gente perde parte da história. Por outro lado, o Banco Central, obviamente, não tem a capacidade, inclusive em termos de recursos humanos, de fiscalizar todas as empresas que tomam empréstimo de banco. Então, a gente tem uma situação complicada aqui. São duas as perguntas principais. Vou primeiro à questão de atuação do regulador. Quando a gente viu os primeiros indícios de uso pelo crime organizado de fintechs para lavar dinheiro, a Receita Federal tentou mudar as regras para estrangular essa possibilidade. Inclusive, a gente tem hoje regras mais duras para fintechs do que tínhamos alguns anos atrás. Até uma tentativa do próprio Banco Central brasileiro de incentivar a concorrência entre instituições financeiras no Brasil. Essas regras foram endurecidas. Quando a gente olha agora para bancos em geral, para corretoras de investimento, para DTVMs, a gente pode ver um regulador até mais conservador depois destes casos REAG e Master, como vimos com a fintechs? Acho que o caminho vai ser esse. Existiam aspectos louváveis no sentido de uma regulação mais leve para as fintechs. O objetivo era, fundamentalmente, endereçar os temas de concorrência, que a gente sabe, é um tema delicado. E vou te falar, é uma discussão antiga, no contexto não é exatamente esse, mas pelos próprios eventos que ocorreram ali na saída do Plano Real, quer dizer, com todas as dificuldades que desaguaram no PROER, etc., o Banco Central, como regra, sempre adotou uma postura mais conservadora, quer dizer, uma preocupação menor com concorrência, uma preocupação maior com solidez. O texto era um pouco diferente. O fato de que você tem um sistema financeiro que se tornou mais sólido permitiu que o Banco Central aliviasse um pouco isso, né, para tentar melhorar a concorrência. Então, o que a gente está descobrindo agora é que nesse processo, quando você alivia a regulação de alguns membros, você acaba permitindo um outro tipo de problema que não diz mais respeito à solidez do sistema financeiro, mas diz respeito à possibilidade de usar instituições financeiras para fins criminosos. Então, aí a gente vai ter que dar um passo para trás e ir no caminho de uma regulação mais restritiva mesmo e vai ter que conviver com menos concorrência. Enfim, é ruim, mas acho que é o estado que a gente está vivendo hoje. A gente já entendeu que, por mais louvável que seja a intenção de aumentar a concorrência no mercado financeiro, reduzir spreads, permitir acesso a mais gente, bancarização, tudo isso daí é muito bom.
mas a gente tem que levar em conta os riscos que a gente está associado, que esses últimos anos deixaram claro. Quer dizer, essa regulação mais leve tem sido abusada de maneira geral, então ela vai ter que fechar esse caminho. E aí, a última pergunta que eu gostaria de lhe fazer é sobre risco sistêmico. O Banco Central se adiantou, aliviou, tentou aliviar a comunicação, disse que a REAG está no grupo S4, de baixa complexidade para liquidação, tem pouca parcela do dinheiro depositado no sistema financeiro nacional. Mas a gente já viu o envolvimento do Banco Master, REAG, são duas grandes instituições. Agora que a gente vai ter dados, talvez, dessas duas companhias, podemos encontrar mais coisas ali naquele meio. Como é que você enxerga essa possibilidade de um risco sistêmico? Não necessariamente por corrida bancária, por qualquer outro fator de um tradicional risco sistêmico mesmo, mas por conta dessas regras mais brandas de casos como REAG Master aparecerem por aí em mais quantidade no mercado financeiro. Olha, eu acho que a chance é grande. Então, dificilmente na escala do Master, porque ali, eu confesso, acompanho esse negócio há 40 anos, né? Nunca tinha havido nunca tinha visto uma extensão tão grande. Olha, a gente passou por coisas sérias, né? Nacional, Bamerindos, econômico, quer dizer, teve, né? Toda a questão dos bancos estaduais também teve um montante gigantesco de desvio, mas a rapidez com que isso aconteceu, embora, não, falando de um banco que é absolutamente irrisório comparado ao sistema financeiro, comparado a qualquer banco grande, a rapidez foi enorme. E me sugere que, olha, talvez em escala menor a gente possa achar alguma coisa, porque muito me espantaria, né, que o crime organizado tivesse com todas as suas fichas apostadas num único esquema. Deve ter mais de um. É uma questão, acho que aí de a gente procurar, provavelmente vai achar. Então, é ficar esperto com esse tipo de coisa, porque, enfim, o crescimento do crime organizado no Brasil é uma realidade. A minha sócia aqui, a Maria Cristina Pinotti, tem produzido pesquisas cada vez mais relevantes acerca desse fenômeno no Brasil, né, e maneiras de combater isso, né, com essa extensão. Acho que vai ser muito difícil que não tenha outros agentes, outros atores no mercado que não estejam de alguma forma envolvidos. Quem? Não. Eu sou um macroeconomista, não faço ideia, mas acho que assim, se procurar, vai achar. Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central Brasileiro, sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo um ótimo dia e agradeço imensamente pela participação. Tá certo. Obrigado. Um bom fim de semana a todos. Valeu, até a próxima.